A vida é igual uma roda gigante. Um dia você tá lá em cima e no outro dia você tá lá embaixo. E a vida do empreendedor é muito pior. O empreendedor, um dia ele tá andando de carro zero e no outro dia ele tá falido no fundo do poço. E é assim que eu me encontro hoje em dia. E se você é empreendedor, uma hora você vai passar por isso. E se você já passou, você vai entender o que eu tô falando. É normal. Mas o jogo só acaba quando você para de jogar. E é por isso que eu ainda não desisti e eu vou jogar o jogo até o final. Porque esse jogo só acaba quando eu disser que acaba. E do mesmo jeito que eu caí, eu vou me reerguer novamente, porque não é a primeira vez que eu me encontro no fundo do poço. E eu vou te contar tudo o que aconteceu comigo. Mas primeiro eu queria que você me respondesse uma coisa. E aí, como é que você tá? Eu tô de boa, eu tô suave e eu espero que você esteja bem também. Bom, eu tava devendo uma explicação do motivo de eu ter sumido do canal. E do motivo de eu ter apagado todos os vídeos que eu tinha postado aqui no meu canal. Primeiro, eu não apaguei meus vídeos, né? Meus vídeos ainda continuam aqui no meu canal e eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, como vocês podem ver, os meus vídeos ainda estão aqui no meu canal, né? MD Responde, falando sobre o retrovisor, olha o que aconteceu. Todos os vídeos só estão privados. Então eu privei todos os meus vídeos antigos aqui no meu canal. Talvez futuramente eu vou deixar os vídeos públicos novamente para todos poderem assistir. Mas eu vou explicar para vocês tudo o que aconteceu desde o início. Bom, no início só havia trevas. Então Deus disse que haja luz. Não, mentira, eu não vou começar tão do início assim. Eu vou começar a partir do ano de 2021, que foi um ano de perca para mim. Eu perdi quase tudo na minha vida. E eu vou compartilhar tudo com vocês. Lembrando que essa é uma história da minha situação financeira que eu me encontro agora. Eu não tô querendo contar uma historinha triste para vocês sobre a minha vida, sobre desilusão amorosa, sobre conteúdo Red Pill, nada disso. Isso aqui é um conteúdo que eu vou compartilhar a minha história financeira com vocês. Mas para vocês entenderem, vocês têm que ouvir a história completa, certo? Então vamos lá. Em 2021, eu morava aqui nessa casa, junto com a minha mulher e meu filho, e meu pai ainda estava vivo. Porém, em 2021, no mês 5, o meu pai faleceu. Eu perdi o meu pai para o câncer, e foi um ano muito difícil para mim, porque eu cuidei do meu pai até o último dia de vida dele. Depois que meu pai faleceu, eu fiquei morando aqui nessa casa, ainda com a minha mulher e com meu filho. E um certo dia, a minha esposa na época chegou em mim e falou assim: meu, que tal a gente vender essa casa e comprar uma casa que fica perto da casa da minha mãe? E eu parei para pensar assim, ué, por que ela quer que eu venda a minha casa, que para mim vender rápido eu vou ter que pedir um preço mais barato na minha casa, para comprar uma outra casa que eu vou ter que pagar mais caro por ela? Então não vai fazer sentido eu trocar de casa e ficar no prejuízo. Mas por que ela quer isso? Então eu parei para pensar e lembrei de uma historinha. Eu vou contar essa historinha para vocês. Era uma vez uma mulher que casou com um homem. Eles tiveram 2 filhos. O homem trabalhava e ele ganhava um salário bom. Com esse salário, ele passou praticamente a vida inteira ajuntando para poder construir a casa do sonho dele. Ele construiu essa casa e se mudou com a mulher dele e os 2 filhos dele para essa casa. Passou um tempinho, a mulher pediu o divórcio do cara e o cara não quis aceitar o divórcio. Então ela pegou, levou o caso para o advogado e o advogado entrou com uma ação. Então o juiz decretou que o cara tinha que assinar o divórcio. Além disso, o cara ia ter que pagar a pensão para os filhos que ainda era de menor. Além disso, ele ainda tinha que pagar uma pensão para a ex-mulher dele, porque a ex-mulher dele nunca trabalhou na vida. E além disso, ele ainda teve que sair da casa dele, que só ele trabalhou, só ele construiu, e teve que deixar para a ex-esposa dele. Resumindo a história, o cara ficou na merda, enquanto a ex-mulher dele ficou luxando com o dinheiro dele, né?
Lembrei dessa historinha e, por sinal, a minha ex-esposa também sabia dessa história. E foi aí que eu me liguei. Caramba, que coincidência, né? Por que será que ela quer que eu vendo isso e troco por uma outra casa? Bom, eu acho que vocês já perceberam o que eu percebi. Então, eu já farejei alguma coisa. Então, pra mim, o meu casamento tinha acabado aí. Porém, eu sou um tipo de pessoa que eu sempre levei os ensinamentos da igreja comigo. Você casou? Beleza, o casamento é um só e você tem que ficar com esse casamento pro resto da vida, por mais que você fique infeliz. Ou seja, todo mundo que é casado já tem um espacinho no céu. Eu acho que eu perdi essa chave, porque agora eu tô solteiro e eu tô vivendo uma vida de paz e tranquilidade. Caramba, será que eu vou pro céu, mano? Enfim, eu educadamente olhei para minha ex-esposa e disse assim: o objetivo é multiplicar, não trocar. Então por que você não arruma um emprego e juntos a gente conquista outro imóvel? Ela simplesmente olhou para minha cara e disse que eu estava humilhando ela. Para mim tanto fez como tanto faz, porque eu já farejei o golpe de longe, né? Aí o tempo se passou e minha ex-esposa simplesmente me abandonou e pediu o divórcio. E olha que engraçado, ela foi atrás do mesmo advogado que a mulher da historinha que eu contei contratou. Incrível isso! O que ela não imaginava é que, por mais que eu seja uma pessoa que eu não tenho estudo e nunca fiz faculdade, eu não sou uma pessoa burra. Então eu entendo de lei. E uma coisa que não tem nada a ver, mas eu fiz um teste vocacional, deu resultado para advogado. Eu acho que eu seria um bom advogado, mas se eu fosse ser um advogado, eu seria um advogado criminalista, porque eles ganham muito dinheiro, né? Fizemos uma separação amigável, né? Assinamos um contrato e ela tentou me lascar no contrato, mas nesse mundo a gente tem que ser mais esperto que o diabo. Eu li esse livro, recomendo todos vocês a lerem também. E no final das contas, enfim, não vem ao caso. Então eu me separei e eu tive que pagar pensão para o meu filho. O tempo se passou e em 2021 ainda, logo no finalzinho do ano, o meu cachorro faleceu. Então eu perdi quase tudo que eu tinha. Fiquei sozinho e por mais que algumas pessoas queriam ver meu mal, eu não caí, eu ainda estou de pé. Porém eu passei uma grande necessidade. Não vou negar e não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque, como eu falei, a vida de um empreendedor é resumida de altos e baixos. Um dia você tá lá no topo, luxando, gastando dinheiro à toa, e no outro dia você tá no fundo do buraco, passando fome, abrindo falência. Mas se você confiar no processo, você vai chegar no final com honra e glória. Quando entramos em 2022, eu estava vivendo tranquilamente, na paz e na harmonia. Eu tinha minha fonte de renda e eu ainda estava recebendo dinheiro da monetização do YouTube. Então eu estava tranquilo, mas mesmo assim eu ainda queria voltar a trabalhar de motoboy, fazendo umas entreguinhas, ganhando um dinheirinho ali, para mim poder comprar umas coisas a mais, né? E sei lá, poder voltar a fazer rolê de Hornet e tal, mas o rolê de Hornet eu já tinha desistido. Porque eu sou anarcocapitalista. Nós, anarcocapitalistas, nós gostamos de acompanhar as notícias do Brasil e do mundo. Então, por esse motivo, a gente tem um pezinho ali no futuro, sabe? Então a gente já imaginava o que ia acontecer em 2022. Bom, eu já estava prevendo a catástrofe que ia acontecer aqui no Brasil. Eu acho que vocês já viram a catástrofe que aconteceu, né? Não preciso dizer o que houve. Mas eu já estava imaginando que o preço da gasolina ia subir, que a criminalidade iria aumentar. Então, por esse motivo, eu já estava meio que desgostando de andar de Hornet ali. Então eu já estava pensando em vender a moto. Então eu decidi procurar uma motinha para me comprar. Só que eu fui atrás de uma moto zero.
Por quê? Porque quando você vai atrás de uma moto zero, você não precisa ter dinheiro para financiar a moto. Você simplesmente consegue comprar moto sem nenhuma entrada. Se você for atrás de qualquer veículo usado, você precisa dar uma entrada e financiar o restante do valor desse veículo. Então eu fui atrás de uma moto zero. Fui em algumas concessionárias. Fui na concessionária da Yamaha, fui na concessionária da Suzuki, e na concessionária da Honda eu nem perdi meu tempo. Já eu explico o motivo. Cheguei na concessionária da Yamaha e a minha ficha não aprovou. E eu fiquei me perguntando por quê. Porque eu nunca sujei meu nome e meu score era bom. Só que o rapaz disse que o meu CPF estava bloqueado e eu não entendi o motivo. Mas até aí, tranquilo. Fui até a concessionária da Suzuki e o rapaz me disse a mesma coisa e eu não conseguia financiar nenhum veículo porque o meu CPF estava bloqueado e eu não sabia por quê. Foi aí que eu voltei para casa, comecei a pesquisar o motivo e eu vi que o meu CPF estava bloqueado. E eu fui verificar por que ele estava bloqueado e estava mostrando que eu não tinha declarado nenhum imposto de renda na minha vida. E realmente eu nunca declarei imposto nenhum na minha vida. Porque eu sonego imposto? Não, porque eu sou uma pessoa leiga. E no meu entendimento, eu sempre achei que uma pessoa que ganha até certo salário não precisava declarar. E eu nunca ultrapassei esse salário. Então por esse motivo eu nunca declarei imposto de renda. Por esse motivo eu não conseguia financiar nada. Nenhuma moto, nenhum veículo, nenhum imóvel, nada. Meu CPF estava bloqueado. Bom, vida que segue, não fui atrás disso. Para mim tanto fez como tanto faz. Mas como eu disse para vocês, a minha situação financeira estava tranquila. Eu tinha minha fonte de renda e eu ainda ganhava dinheiro da monetização do YouTube. Então eu não precisava ficar desesperado atrás de uma moto para mim voltar a trabalhar. Só que eu estava descontente com a Hornet carburada e foi por esse motivo que eu decidi vender a moto. Na verdade foram vários motivos que me fez tomar a decisão de vender ela. E eu vou contar para vocês o motivo futuramente em outros vídeos. Mas enfim, depois de pensar muito, eu tomei a decisão e decidi vender a minha Hornet carburada. E depois que eu vendi a Hornet carburada, eu usei o dinheiro para comprar a Titan 150 2006, porque eu não queria ficar de a pé. Eu precisava de um veículo para me locomover rapidamente. E eu uni o útil ao agradável, né? Ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, andando de moto. Então eu iria usar a moto para trabalhar nas entregas novamente. O dinheiro que sobrou eu utilizei para investir e eu ganhei uma nova fonte de renda, porque eu usei o dinheiro para investir e todo mês eu recebia um lucro dos meus investimentos. Só que aí eu comecei a perceber que não estava mais dando certo eu ficar divulgando a minha vida particular nas redes sociais. Então por esse motivo eu comecei a diminuir as postagens nas minhas redes sociais. Foi aí que meu canal foi desmonetizado. É isso aí, eu perdi a monetização do meu canal, porque as visualizações do meu canal caiu muito. Então, como o meu canal estava sendo desmonetizado, eu não estava ganhando mais dinheiro com nenhuma monetização, eu falei, por que motivos eu vou deixar meus vídeos públicos? Então esse foi o motivo de eu ter privado todos os meus vídeos. Eu não vou deixar os meus vídeos públicos no YouTube, sendo que o YouTube não está me pagando para nada. Meus vídeos estão cheios de propaganda e eu não recebo por essas propagandas. Aí você que assiste meus vídeos fica vendo essas propagandas chatas e eu não tô recebendo nada por isso. E o pior ainda, você ainda me xinga porque você acha que a culpa é minha de ter propaganda no meu vídeo. Então eu decidi privar todos os meus vídeos. Já que eu não tô ganhando, então ninguém vai anunciar no meu vídeo. Pronto e acabou. Esse foi o motivo. Só que eu percebi que depois que eu fiz isso, a minha vida começou a prosperar de uma maneira inacreditável. Então eu resolvi viver uma vida offline. E cara, eu não imaginava que minha vida ia prosperar tanto assim. Bom, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas depois que eu fiquei offline, a minha vida começou a prosperar tanto que
Cara, eu comecei a planejar algumas viagens aqui no Brasil. Eu comecei a procurar lugares porque eu ia passar uma temporada nesses lugares que eu escolhi aqui no Brasil. E o lugar que eu achasse mais agradável, eu ia morar definitivamente lá. Então eu comecei a planejar tudo, planejei tudo na ponta do lápis e estava tudo certo. Eu já tinha escolhido o lugar, já tinha casa para mim morar, já tinha trabalho para mim trabalhar, eu só precisava de um meio de transporte. Então eu fiquei pensando, existe 2 meios de transporte para mim ir, avião ou ônibus. Só que se eu fosse de avião ou de ônibus, eu só iria poder levar a roupa do corpo e uns 2, 3 par de roupa. Então eu pensei, não, desse jeito não dá. Eu preciso comprar um veículo, porque com esse veículo eu consigo colocar no meu computador, consigo colocar umas outras coisas e quando eu chegar lá eu já vou ter as minhas coisinhas, porque eu já tinha planejado criar um canal novo para mim compartilhar a minha jornada. E eu precisava de um computador para mim colocar os vídeos, editar os vídeos e poder trazer conteúdo para esse canal novo. Então eu decidi comprar um carro. Bom, eu planejei tudo. Tava tudo na ponta do lápis, tudo planejado perfeitamente. Então sim, eu comprei um carro, tudo planejado. O problema é que a situação do meu CPF ainda estava bloqueado. Então por esse motivo eu tive que usar as minhas economias para poder adquirir o meu carro. Mas como eu falei, estava tudo planejado na ponta do lápis e com a jornada que eu iria fazer, eu iria recuperar as minhas economias muito rapidamente, porque como eu disse, estava tudo dando certo. Mas a vida gosta de pregar uma peça na gente. No começo a gente não entende o motivo, a gente fica chateado. No meu caso, eu até entrei em depressão e quase fui dessa para melhor. Ou para pior, não sei o que vai acontecer depois, mas quase que eu parti. Só que eu consegui colocar minha cabeça no lugar e estou aqui até hoje. Mas a vida gosta de pregar uma peça na gente. Mas como eu falei, o jogo só acaba quando você para de jogar. E eu não parei de jogar esse jogo ainda e vou continuar para ver até onde eu chego. Porque eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Mas enfim, tava tudo certo, tava indo tudo muito bem, tudo muito bom. Tava tudo planejadinho na ponta do lápis. E a viagem já estava marcada. Era só eu juntar minhas coisas e partiu. Eu tinha acabado de comprar um carro e eu tinha uma moto na garagem. E eu ia viajar. Então eu pensei comigo, cara, pra que eu vou ter 2 veículos? Sendo que eu só vou usar um e a moto vai ficar aqui na garagem. O pior, quando virar o ano eu vou ter que pagar a documentação da moto e eu não tô nem usando a moto. Então eu decidi vender a moto. Vendi a moto e eu usei o dinheiro para pagar algumas dívidas que eu tinha. Perfeito! Então tava tudo certo para ir para viagem. Mas como eu disse, a vida gosta de pregar uma peça na gente, né? E é igual aquela frase que diz: se na sua caminhada você não bater de frente com o diabo, é porque você está caminhando na mesma direção que ele. E foi isso que aconteceu. Um dia antes da minha viagem, eu fui assaltado. É isso aí. Os bandidos levaram meu carro e eu fiquei na tristeza. Até aí, fazer o que? Vida que segue. São coisas que acontecem na nossa vida que não tem como a gente mudar. Só que quando eu cheguei em casa, eu liguei pro meu amigo e ele decidiu ir atrás do carro. Então eu e ele fomos atrás do carro e eu achei meu carro. Eu entrei em contato com a polícia e a polícia foi até o local onde meu carro estava e os bandidos deu fuga com meu carro. Na fuga acabaram batendo meu carro e, enfim, tive um prejuízo gigantesco. E adivinha o que aconteceu? Adeus viagem. Meus planos mudaram. Acabei que eu tive que desistir da viagem porque o prejuízo que eu fiquei foi muito alto e não tinha como eu viajar com o carro batido. Então eu decidi desistir da viagem. Só que o problema é o seguinte, o meu canal foi desmonetizado, eu tinha usado as minhas economias para comprar o carro e minha fonte de renda não estava dando conta dos gastos que eu estava tendo.
Então, a minha única saída foi cadastrar o meu carro nos aplicativos. E, para minha sorte, eu consegui trabalhar com o meu carro nos aplicativos. A minha vida inteira eu andei de moto. Então, aqui na cidade, eu conheço as melhores oficinas que eu posso levar a minha moto tranquilamente, com total confiança que eles não vão me enganar e vão fazer um excelente serviço. Então, de carro, eu não conhecia as melhores oficinas, eu não conhecia os melhores lugares que eu poderia levar o meu carro. Então, por esse motivo, eu levei meu carro para uma oficina. Não vou citar o nome dessa oficina aqui, porque infelizmente eu não tenho provas nenhum que eles fizeram isso com o meu carro. Mas eu sei que foram eles que fizeram isso. Eu levei meu carro numa oficina e eu pedi para eles fazerem uma manutenção no meu carro. E, bom, eu não sei se o menino que estava trabalhando lá ele tinha acabado de começar, não manjava muito, mas ele acabou zoando meu carro. Um erro que um mecânico cometeu em fevereiro gerou uma consequência que me trouxe um prejuízo em setembro. Bom, e para você ver, para cada ação existe uma reação. Para vocês verem que uma ação que aconteceu lá no passado me gerou um prejuízo gigantesco agora nesse momento. Mas como todo bom empreendedor, quando eu fico de frente com um problema, eu tento procurar a solução para esse problema. Então eu fiz um novo planejamento financeiro na minha vida e eu consegui entrar na linha. O problema é que a vida ainda continuou pregando peça em mim. E eu cometi um erro, que eu não vou citar qual foi esse erro aqui agora, mas esse erro me gerou uma dívida bem alta. E para mim poder quitar essa dívida, eu tive que ficar com saldo negativo no banco. É isso aí, fiquei com saldo negativo no banco, mas como eu tinha planejado tudo e eu estava usando o meu carro batido para ganhar o meu dinheiro, estava indo tudo muito bem porque eu ia conseguir quitar as minhas dívidas rapidamente com o planejamento que eu fiz. O problema é que um erro do mecânico cometido lá atrás fez o meu carro ter um problema agora. E por esse motivo eu tive que vender o meu carro e eu tive um prejuízo bem alto com o meu carro. Na verdade, eu tive que dar o meu carro de graça, porque meu carro estava batido e o mecânico lá atrás zoou o meu carro, que ele acabou danificando agora. Então eu tive um prejuízo muito alto com o meu carro e eu ainda fiquei com uma dívida no banco. E foi aí que eu me encontrei na situação falido, sem dinheiro devendo no banco. Então quando essas coisas acontecem na nossa vida, faz a gente ficar pensando muita coisa. E se a pessoa não tiver uma cabeça boa, não conseguir colocar os pensamentos em ordem, algumas pessoas acabam fazendo besteira e é por isso que alguns empreendedores acabam tirando a própria vida. E eu quase passei por isso. Eu me vi numa situação que eu não via mais saída para nada. E eu vou falar um negócio para vocês que eu quase parti. Me deu vontade de acabar com tudo, mas mesmo assim eu respirei fundo, tentei colocar meus pensamentos em ordem para tentar arrumar uma saída do fundo do poço. E eu falo para vocês que o fundo do poço é o melhor lugar para você estar, porque quando você está no fundo do poço, não tem mais nenhum lugar para você ir, a não ser para cima. E eu vou falar um negócio para vocês, que hoje eu entendo que tudo isso foi pro meu próprio bem. Às vezes quando você tá parado e não tem ninguém para te ajudar, que é o meu caso, que eu sou sozinho, a vida se encarrega disso. Graças a isso, eu consegui correr atrás de tudo. Eu não enxergava saída em lugar nenhum, mas graças a Deus, eu consegui vender o meu carro, eu me livrei de uma dívida. Eu ainda estou com saldo negativo no banco e eu preciso muito quitar esse débito. Só que eu não estava vendo solução para isso. Verifiquei novamente meu CPF, vi que ele ainda estava bloqueado e eu decidi correr atrás para ver se eu resolvia esse negócio do imposto de renda. E por incrível que pareça, é uma coisa tão simples, mas como eu sou uma pessoa leiga e eu não entendia nada, eu nunca consegui resolver isso. Mas como eu falei, quando você está acomodado, a vida ela faz questão de dar um pé na sua bunda para ver se a vida consegue te tirar da zona de conforto.
Então eu corri atrás disso e consegui aprender a declarar meu imposto de renda. Consegui entregar todas as declarações do meu imposto de renda que estava atrasado. O problema é que eu tenho que pagar uma multa, só que o problema é que eu não tenho dinheiro para pagar essa multa ainda. Eu ainda estou com débito negativo, ainda tenho essas multas para pagar e agora eu preciso correr atrás do prejuízo. O problema é que eu estava sem ferramenta de trabalho. Bom, eu pensei em todas as soluções, até arrumar um emprego registrado. O problema é que o dinheiro não vai cair na minha conta de um dia para o outro. Foi aí que eu tive toda essa luz de resolver o bloqueio do meu CPF. Eu pesquisei o meu score novamente, o meu score estava altíssimo e foi aí que eu fiquei tranquilo e eu vi a solução de todos os meus problemas. Então eu decidi comprar uma moto 0 km. Eu estava pensando em comprar uma moto usada, porque a moto usada ela é mais barata do que uma moto 0 km. O problema da moto usada é que eu preciso ter um dinheiro para dar de entrada para poder financiar o resto e eu não tinha esse dinheiro. Então a única solução mesmo foi comprar uma moto 0 km, porque uma moto 0 km você consegue financiar sem entrada. E era isso que eu estava precisando no momento. Então eu tinha 3 opções. A primeira opção era eu ir na concessionária da Suzuki, procurar uma DK. A segunda opção era ir na Yamaha, procurar uma Factor ou uma Fazer. E a terceira opção era a Honda. Só que a Honda eu não queria muito. Então eu fiz a pesquisa dos valores da moto. A moto mais baratinha era a DK. Só que eu fiquei pensando, cara, DK compensa? Compensa. Ela não é uma moto tão visada. Conheço várias pessoas que têm DK e realmente é uma moto excelente. O problema é a revenda. E na situação que eu me encontro, eu preciso de uma moto que seja fácil de revenda. Porque se alguma coisa der errado, eu passo a moto para frente rapidamente. Então, uma moto boa de revenda era a Honda. A Honda infelizmente não dá. A Honda ela ocupa o ranking completo das primeiras motos mais roubadas do Brasil. Então por esse motivo eu descartei a Honda, porque é muito ruim você ter uma moto que todo mundo quer roubar ela, ainda mais na situação que o país se encontra com a criminalidade em alta, né? Então a terceira opção era a Yamaha. A Yamaha ela tem um preço um pouco mais alto que a Suzuki, só que é um pouco mais baixo que a Honda. Então por esse motivo eu decidi comprar uma moto da Yamaha. O preço é um pouquinho mais alto, mas a revenda dela é bem melhor do que a Suzuki. E eu não corro tanto risco de ser assaltado, igual eu correria se eu tivesse uma Titanzinha 160. Então foi por esse motivo que eu decidi comprar uma Yamaha. Só que quando eu cheguei na Yamaha para fazer a cotação, para ver se dava certo, minha ficha ia ser aprovada, eu tinha 3 opções: pegar uma Factor, pegar uma Fazer ou pegar uma FZ15. Só que a FZ15 não dá, o preço dela é muito alto e a Factor ela vem pelada. Então eu preferi pegar uma moto mais completinha, que no caso ficou a meio termo ali, que é a Fazer 150. Então por esse motivo eu decidi comprar a Fazer 150. Então eu acho que deu para entender o que aconteceu comigo nesses últimos anos. O motivo do meu sumiço, o motivo de eu ter adquirido uma moto 0 km e o motivo de eu ter voltado com os vídeos. Não, peraí, o motivo de eu ter voltado com o vídeo eu ainda não falei, né? Mas eu vou contar nos próximos vídeos. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando que eu só quis contar a minha história e deixar registrado a minha situação, beleza? Então, agradeço por ter me acompanhado até agora, agradeço muito por você ter paciência de ter escutado a minha história triste e eu gostaria de que você deixasse o seu like, comentasse, compartilhasse. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, acompanhe os próximos vídeos, que eu quero que vocês também participem da minha nova jornada. Muito obrigado por tudo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!